dos versículos 21 ao 27. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para seus filhos, para sempre. E quando estiver na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amém? Amém. Hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, o que significa que o Cordeiro venceu. Amém? O Cordeiro venceu. Esse texto que nós estamos lendo, ele faz referência à primeira Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa, a palavra Páscoa significa pachá ou passagem, passar por cima. Quando o anjo passou por cima da casa dos israelitas e o destruidor não entrou na casa dos filhos de Deus, do povo de Deus, para matar os primogênitos. Era a 10ª praga, quando Deus estava libertando os filhos de Israel do Egito depois de 430 anos de sofrimento. Então Deus, através de Moisés, instruiu o povo para que matasse esse cordeiro e o sangue fosse colocado nos umbrais da porta. E quando o anjo olhasse o sangue, ele não entraria naquela casa e não aconteceria a morte. Naquele dia foi muito choro, muito lamento em todo o Egito, porque todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais, morreram. Mas nenhum daqueles que tinha o sangue na sua casa teve morte, teve perda, porque o sangue estava na porta. Hoje é comemorado o domingo de Páscoa. O que significa isso para nós cristãos? O que significa isso para você? É uma data comemorativa apenas? É uma data para comer ovo de Páscoa? É uma data para não se comer carne desde a sexta-feira santa? E sábado já de aleluia? Enquanto que na história Jesus no sábado ainda está morto, ainda não ressuscitou. E no sábado quem festejou foi as trevas, foi o inferno, porque achavam que tinham vencido Jesus. Curiosamente, o mundo festeja no sábado, dizendo que é já o sábado de aleluia. E domingo é um domingo de Páscoa, domingo para ovos, para o comércio, para tanta coisa, menos para o cordeiro. O cordeiro foi trocado pelo coelho. No Natal, ele é trocado pelo Papai Noel. E assim a história ela vai sendo deturpada e nós, como cristãos, precisamos estar voltando sempre para cá. Voltando sempre para a Bíblia.
porque é ela que vai nos nortear. Não é a tradição, não é a história, não é o que as pessoas falam, não é o que a igreja prega, não é o que a religião diz, mas é o que a Bíblia, que a palavra de Deus diz. E ela diz que esse rito seria passado de geração em geração. E todas as vezes que as crianças perguntassem o que significaria, os pais iriam responder, explicar. Para nós, o domingo de Páscoa, ou melhor, o domingo da ressurreição, é um dia muito especial. Não somente pela comemoração. Às vezes a gente está atrás da comemoração da Páscoa. É certo que a gente faz uma ornamentação, faz alguma coisa diferente, mas esse é o significado, é isso que significa para nós. O que significa para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus ressuscitou? O que significa a morte do nosso Senhor Jesus Cristo? O que ela simboliza, o que ela representa no dia a dia? Hoje, por exemplo, neste culto, você adorou o Cordeiro como se ele estivesse vivo ou como se ele estivesse morto? Vivo, amém? Porque para muitos o Cordeiro ainda está morto. E parece que muitas das vezes estamos adorando a um Deus morto, ao Deus que ainda está na cruz, ou ao Deus que morreu, Jesus, mas que não ressurgiu. E para muitos a adoração é uma adoração morna, morta, sem vida, sem vibração. Parece que quando aquelas Marias tiveram a notícia de que Jesus ressuscitou, elas não ficaram assim, tão calminhas. Eu acho que elas vibraram. Eu acho que elas estremeceram. Quando aqueles discípulos souberam que Jesus havia ressuscitado, eles estremeceram. Quando ele entrou naquele quarto, que eles estavam ali, trancados com medo do Império Romano, eles tremeram na base, porque o Cordeiro ressuscitou. Ele não está morto, ele não está na cruz, ele não está na cova, ele não está na tumba, ele venceu a morte. E ele disse que estaria comigo e com você todos os dias até a consumação dos séculos. E a palavra dele é fiel e verdadeira. Queridos, eu e você precisamos ter muita consciência disso. De que Jesus, como Cordeiro de Deus, ele vive. Não por uma palavra de efeito, por alguma coisa para arrancar um glória a Deus e um aleluia, não para nos emocionar, porque isso não deve apenas nos emocionar, mas mexer com as nossas estruturas, mexer com a nossa vida e transformar a nossa vida por completo. Ele vive e é por isso que nós estamos aqui. Uma das coisas que nós precisamos pensar a partir desse texto é que Deus, ele não está indiferente ao nosso clamor. Ele não está indiferente ao nosso clamor. E eu vou te explicar por quê. Porque quando chega aqui na 10ª praga, a história já está acontecendo, o povo já está 430 anos no Egito, depois da morte de José, que depois dele se levanta o governante que não conhece José e começa a oprimir o povo, e o povo passa 430 anos sendo oprimido, escravizado. Mas veja, esse povo que está ali há 430 anos, ele começa com um homem chamado, aquele amigo de Deus, como é chamado? Abraão. Todo esse povo é descendente do amigo de Deus, Abraão. E Deus havia prometido para Abraão uma terra que emana leite e mel.
Mas como é que Deus me promete uma coisa e os meus filhos, meus netos, bisnetos, tataranetos e assim vai, são escravos no Egito? A promessa continua. Aquele povo, ele está agora sendo oprimido, mas Deus não está indiferente ao clamor desse povo. Preste atenção. Porque quando nós conhecemos a história, quando nós conhecemos a Bíblia, a palavra ela tem poder maior de nos tocar e transformar. O que acontece? No capítulo 3, versículo 7 e 8, veja aí, abra comigo, volte um pouquinho aí, o capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, você pode ler um pouco mais depois, mas diz assim: então o Senhor continuou, isso ele falando com Moisés, já, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus sofrimentos. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daqui, daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Depois de 430 anos, muito tempo, mas Deus não se esqueceu da sua promessa. Deus não se esqueceu do seu povo. E Deus ouviu o clamor do seu povo. Para muitos, talvez, Deus tivesse esquecido. Já era muito tempo sendo escravo. Para muitos não havia mais esperança. Para muitos eles nem conheciam ou se interessavam pela promessa que Deus havia feito lá atrás a Abraão. Mas Deus, ele não se esquece do seu povo, e Deus não se esquece da sua promessa. Não. Ele não está indiferente ao clamor do seu povo. Eu não sei quanto tempo você está clamando. Você está numa situação talvez difícil. O Egito te massacrado. Faraó te forçado a você, muitas das vezes até pensar em negar a promessa de Deus. Mas Deus, ele vela pela sua palavra. Deus, ele não esquece da sua palavra, e ele não esquece de você. O teu gemido, o teu sofrimento, os teus argumentos, até tuas dúvidas, ele tem assistido. Ele sabe de tudo que o seu povo passa. Depois de 430 anos, ele diz: certamente ouvi a aflição, eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Queridos, quando nós compreendemos que Deus, ele não está indiferente ao nosso sofrimento, a esperança renasce em nosso coração. A esperança vivifica em nosso ser, em nossa mente. Não se esqueça, Deus, ele não está indiferente a você, a sua dor, a tudo que você passa. Não está indiferente. Ele diz em Isaías 49:15, pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de vocês. Uma mãe, quem é mãe aqui? Você esquece do seu filho? Quando ele era bebê, e alguns ainda são bebês, ele chorava a noite todinha e você dormia sem nem se importar com ele. Fazia xixi, caía da cama, se ralava todo. Estava todo borrado lá e você não estava nem aí, assim? Nenhuma mãe faz isso. Mas ainda que uma mãe faça, ele diz, ainda que uma mãe se esqueça de cuidar do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Ele diz que o nosso nome está escrito na palma da sua mão. Porque todas as vezes que ele contempla a sua mão, ele está contemplando o seu nome, o meu nome, ele está contemplando a nossa vida, a nossa história. Eu jamais te deixarei.
jamais te abandonarei. O Senhor é aquele que não se esquece dos seus. Queridos, Ele também é o Deus que luta por nós. Ele não somente não está indiferente ao nosso sofrimento, à nossa vida, mas também Ele é aquele que luta por nós. Para Israel, era impossível sair dali do Egito. Era impossível. Eles não eram um exército, nem povo ele era. Eles não tinham como se desprender daquela nação tão poderosa. Diante de 10 pragas, você sabe da guerra que teve para Deus libertá-los. Eles sozinhos eles não iam conseguir jamais. Mas Deus, Ele é aquele que luta por nós, Ele intervém por nós. Ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Ele não veio para que a gente esteja como aquele povo, 430 anos sendo escravizado. Não, Ele luta por nós. E quando nós não temos força, quando nós não encontramos a saída, é Ele quem dá a saída. Ele sempre vai levantar um Moisés. Ele sempre vai levantar um libertador. Sempre vai levantar alguém para dizer assim diz o Senhor. Sempre Ele vai levantar, achar alguém no deserto, como Ele achou Moisés, para dizer, liberta o meu povo, leva a palavra de libertação ao meu povo, aquele é o meu filho, ele está no Egito ainda, mas leva a palavra, porque eu desejo libertar. Ah, queridos nossos, amigos, irmãos, parentes, familiares, Deus Ele deseja libertar cada um do Egito, amém? Agora Ele deseja também nos levantar como Moisés, como aqueles que vão levar a libertação do nosso Deus. Alguém Moisés aí? Tem algum Moisés aí? Amém, glória a Deus. Porque às vezes a gente quer tanto que Deus liberte, né? Nossos familiares, nossos amigos, mas a gente não quer ser Moisés. E a gente às vezes faz como Moisés, envia outro, Senhor, eu não. Eu não estou muito bem, eu não estou qualificado, eu não sei falar, eu sou medroso. Eu não tenho uma boa didática, Senhor, envia outro. Muitas das vezes a gente está assim, Deus dizendo, não, eu quero é você, porque foi eu que fiz a boca, foi eu que fiz o homem. Eu não estou atrás de alguém perfeito, eu não estou atrás de alguém que não tenha nenhum defeito, eu estou atrás de alguém disponível. Há uma grande diferença entre pessoas qualificadas e pessoas disponíveis. Deus não está à procura dos qualificados. Deus está à procura dos disponíveis. Porque os qualificados nem sempre querem ser usados. Mas os disponíveis, Deus ama gente disponível. Gente apaixonado, como nós aprendemos na conferência esse final de semana. Deus está à procura de gente apaixonado. Existe alguém apaixonado por Deus aí, pela sua palavra, pelo seu reino? São desses que Deus está à procura. Não adianta Moisés dizer, Senhor, eu não sei, eu não vou, como é que eu vou fazer isso? É uma obra muito grande, Faraó não vai me escutar, ninguém vai me ouvir, o povo não vai me acreditar em mim. Que é isso, Moisés? O que é isso, meu irmão? É quando nós achamos que nós que vamos fazer a obra. Mas quando nós compreendemos que vamos apenas ser instrumentos usados na mão de Deus, e é Ele que vai fazer a obra, a gente diz, Senhor, eis-me aqui. Eu estou disponível. Pode me usar. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui para levar o Evangelho. Eu estou aqui para discipular. Eu estou aqui para ganhar alguém para Jesus. Eu estou aqui para levar uma palavra de esperança para aquele que está triste hoje. Hoje, graças a Deus, nós viemos para cá, mas tem gente que nem força teve para chegar até aqui. Queridos, isso é tão triste. É tão triste saber que tem alguém lá fora que precisa tanto da graça, mas que não teve força suficiente para se arrastar até aqui,
para ouvir uma palavra de esperança, para receber uma oração, para adorar o Senhor. Isso é triste demais. E o Senhor quer nos levantar para isso. Se Ele não pode vir aqui, nós podemos ir até lá, amém? Se as pessoas não podem chegar aqui, nós podemos chegar até lá, por amor a Deus, não pela nossa qualificação. Ele quer usar pessoas como eu e você, pessoas simples, como Moisés, porque é Ele que luta por nós. Agora, para lutar por nós, Ele usa pessoas. Ele usa pessoas como eu e você para libertar o seu povo. Existem muitos para serem libertados ainda. Muitos. Mas Deus está procurando Moisés. Aquele povo passou tanto tempo no Egito, mas não tinha direito de nada, sabe? Eles não plantavam para si, não criavam para si, não construíam nada para si. Eles faziam tudo para Faraó, para o Egito. Quantas pessoas não estão assim? Trabalhando para os outros, construindo para os outros, vivendo para o outro, plantando e o outro colhendo. E o Senhor deseja mudar essa história na minha vida e na sua vida. Ele deseja nos levar a uma terra que emana leite e mel, onde a gente planta e a gente colhe, e a gente come. Plantar, colher e comer. O Senhor nos deu uma palavra nesse começo de ano, que neste ano nós vamos plantar e nesse ano nós vamos colher. Amém? Chega de tanta plantação para o inimigo colher. A gente planta, e parece que não vê o resultado. E o Senhor, Ele quer que eu e você plantemos, mas que nós colhamos também. O Senhor deseja prosperidade para o seu povo. Aquele povo, ele não tinha prosperidade, tudo que ele fazia é para o seu inimigo. Mas o Senhor, Ele deseja que a gente plante, que a gente colha. Por isso que o Senhor, Ele dá uma promessa para aquele povo, para uma terra que emana leite e mel. Porque longe da terra do Senhor, longe da casa do Senhor, longe da presença do Senhor, não existe prosperidade de alma. Não existe, só existe tristeza e escravidão. A semelhança do filho pródigo, que achava que lá fora tinha muito mais do que na casa do pai. Ele queria viver uma falsa liberdade. Ele tinha uma fantasia de que poderia fazer algumas coisas lá fora que não podia fazer na casa do pai. E ele vai para longe, mas ele só encontra fome, escassez, miséria. Ele fica totalmente pobre, deprimido, até que ele volta, até que ele se lembra que na casa do pai tem comida em abundância. Ai, queridos, na casa do pai sempre tem uma mesa farta para mim e para você. Amém? Na casa do pai. Não saia da casa do pai. A casa do pai é o melhor lugar. Na casa do pai tem trabalho? Tem. Na casa do pai tem disciplina? Tem. Na casa do pai tem coisas desagradáveis? Tem. Tem briga entre irmãos? Tem tudo isso. Mas a casa do pai é o melhor lugar para se estar. Embora tendo muita coisa que não é boa, mas fora da casa do pai só existe miséria. Só existe pobreza e decepção. Não saia da casa do pai. Aquela frase de aquele filósofo Sebastião Diniz, que ele sempre diz: eu estou dentro do barco eu não saio, porque fora do barco o tubarão, não é? É melhor estar dentro do barco do que fora do barco. Olha, dentro do barco muitas das vezes a gente vai ter que tirar água, vai ter que remar, vai ter que enfrentar a tempestade. Agora, fora do barco só existe morte. Fora da casa do pai só existe morte. Tudo que você precisa está na casa do pai. Tudo. Aquele povo, enquanto estava em terra estrangeira, com suor, lágrima, aflições, comiam das migalhas que sobrava dos seus senhores. Mas um dia,
quando cruzaram o mar, Deus lhes enviou a verdadeira comida. Ah, queridos irmãos, por que estamos falando de lá, se nós estamos vivendo domingo de Páscoa? Porque tudo isso aponta para hoje. Tudo isso que aconteceu apontava para hoje, para a nossa história, para esse tempo. E sabe de uma coisa? A vitória, ela não ficou no passado. Diga, a vitória não ficou no passado. Deus ordena aquele povo que sai, Ele liberta aquele povo, eles instituem aquela Páscoa, mas isso tudo iria apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo Jesus que vinha na sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Não era mais aquele cordeiro que foi morto lá no Egito, mas estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para Jesus. Não mais para os hebreus, mas para o mundo inteiro que crer nele. 1 Coríntios 5:7 diz: joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então aquele cordeiro simboliza Jesus. Hoje o sangue de Jesus está sobre aqueles que creem. Naquele dia eles comeram o cordeiro com ervas amargas. Hoje também nós precisamos comer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, certa vez, ele disse: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é a nossa Páscoa. Ele foi imolado, Ele foi sacrificado, Ele foi morto, o seu sangue foi vertido. Quem crê em Jesus aqui? Se você crê de todo o seu coração, o sangue de Jesus Cristo lhe purifica de todo pecado. É isso que diz a palavra de Deus. E aquele que tem os seus pecados perdoados, o anjo da morte, a morte eterna, não tem mais domínio sobre essa pessoa. Se você creu em Jesus, se você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, não tenha medo do anjo da morte. Pachá, ele vai passar por cima, ele não vai te tocar. E mesmo que a gente venha morrer fisicamente, nós ressuscitaremos no último dia para a glória do Deus e Pai. Amém? A morte não vai mais ter domínio sobre nós. Nós vamos ressuscitar, porque Ele ressuscitou. E porque Ele venceu, nós também vamos vencer. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Jesus é a nossa Páscoa. Não é o coelho, não é o ovo, não são as festas e comemorações. Pode-se comemorar a maior festa, mas sem Jesus não há vida. Você pode celebrar a maior festa, o maior espetáculo, se emocionar, mas se você não tiver o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, no dia do julgamento vai ser tão triste. É por isso que João disse: olha aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus disse que se nós comermos a carne dele, ou seja, crermos no sacrifício,
no seu corpo moído lá na cruz e bebermos do seu sangue, ou seja, crer que Ele derramou o seu sangue naquela cruz pela nossa vida, entregarmos a nossa vida a Ele, nós temos vida plena, vida eterna. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Aonde está Jesus, o Cordeiro de Deus, na sua vida? Aonde Ele está? Ele faz parte da história apenas? Ele é uma fábula? Para você Ele está apenas nos espetáculos? Ele é o Jesus da Semana Santa? E depois disso Ele significa só o mestre do passado? Ou Ele é real na sua vida? Ele é o teu Salvador? Ele é o teu Senhor? Ele é o teu advogado? Porque o Cordeiro, Ele ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. O Cordeiro ressuscitou como leão. E um dia Ele vai estar sentado no trono como juiz. O que você está fazendo hoje com Ele? Aonde Ele está na sua vida, na sua história? Ele manda em você, Ele é seu Senhor? Ou Ele é um adereço da sua fé apenas? Eu quero te convidar a você tomar uma decisão radical hoje. Talvez até hoje você viveu a partir dos teatros, a partir da tradição. Mas eu quero te convidar a viver a partir da palavra de Deus, a partir do sacrifício vivo de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo Ele se torne tão real na tua vida como o ar que você está respirando. Que se for cortado o ar da sua vida, você morre. Eu quero te convidar a você não mudar de religião, mas mudar de vida, mudar de história, mudar a tua eternidade. Uma decisão hoje, ela ecoa para a eternidade, longe de Deus ou perto de Deus. Faça Jesus real como teu Senhor, como teu Salvador. Hoje, não passe mais um ano vivendo na história de uma crença vazia, de saber que Ele faz, que Ele salva, que Ele vem buscar a igreja, mas que você mesmo não se inclui nisso. Isso é muito sério, porque um dia Ele vem sentar no trono para julgar, e todas as palavras que você já ouviu, elas vão estar testemunhando contra você. Elas vão estar ali como um telão, Deus trazendo a lembrança, todas as mensagens, todas as palavras, todos os convites que Ele te fez.